O que é montagem? O que é esse elemento cinematográfico tão estudado, tão debatido, tão comentado, mas ainda assim não tão bem compreendido como deveria? Esse é o tema da minha aula, da minha 24ª aula no meu curso Cinema e Crítica na Era das Redes Sociais. Uma aula extra desse 4º módulo, desse meu curso, que é justamente para quem quer conhecer mais sobre cinema, para quem quer experienciar mais cinema, para quem quer ter uma relação mais profunda com o cinema, seja apenas para assistir filmes, para debater sobre cinema, para escrever sobre cinema, para produzir conteúdo. É um curso que tenta abranger todos esses públicos para quem trabalha na área ou para quem é simplesmente um espectador casual que gosta muito de cinema. E como eu fiz com algumas das minhas últimas aulas, eu trago aqui esse tema de uma forma, claro, mais simplificada, mais reduzida. Lá no curso ele está bem mais ampliado, então para quem quiser se interessar, tem uma aula gratuita aqui embaixo na descrição que vocês podem clicar no link e assistir, e caso se interesse, considere se inscrever. Eu só deixo o curso completo com opção de compra, mas caso você fale, Vitor, mas eu não tenho vontade de produzir conteúdo para internet, eu só quero trabalhar com crítica de cinema, eu posso ajustar o curso para você, posso ajustar o valor e te dar apenas as aulas que te interessam. Eu não quero ser crítico também, eu só quero ter uma base de conhecimento de cinema para experienciar mais essa arte. Posso fazer a mesma coisa por um valor mais barato. Comenta aqui embaixo ou me procure no Instagram, que a gente pode procurar o melhor formato do curso para você. Dito isso, vamos falar um pouco sobre montagem, que muita gente chamaria de edição, porque o termo em inglês é só editing, né? Então seria mais ou menos a mesma coisa. Em português não é exatamente a mesma coisa, né? A edição é mais voltado para aquilo que a gente pensa até talvez no YouTube, mas principalmente no jornalismo, de você simplesmente cortar, enquanto a montagem, ela é justamente o montar o filme, você selecionar daquele take da filmagem qual é o melhor take. Você vai manter um take completo ou você vai cortar parte dele no início, parte dele no final? Como que você vai montar esses planos? Em que ordem? Para buscar qual efeito, né? Então a montagem, ela acaba sendo essa elemento muito importante na arte cinematográfica, justamente porque ele vai criar muitos efeitos, ele vai dar continuidade ou não na narrativa, ele vai criar uma unidade ou ruptura para o filme, ele vai gerar efeitos muitas vezes até psicológicos, sensoriais, ou até colocar o público para pensar a partir do choque de dois planos, né? O que se debatia muito ali no formalismo russo, né? De você combinar duas imagens e gerar um processo mental no espectador. Mas o mais básico, desde o cinema clássico, e que vai ser o mais básico até os dias de hoje, é pensar na continuidade espaço-temporal, né? Então a montagem, como a gente vê nesse plano aqui de Relíquia Macabra, o plano e contraplano seria o mais básico de tudo, né? Então a gente vê um personagem, a gente vê o outro personagem, a gente vê como até a voz de um vai continuar no plano seguinte para manter essa continuidade espaço-temporal. Essa é uma das bases da narrativa clássica de Hollywood que a gente está acostumado. Então acompanhar essa história continuamente no espaço e no tempo, com uma montagem que geralmente vai cortar os excessos, aquilo que não é importante para a trama, entre muitas aspas, não caiam nesse discursinho de regras de cinema, mas o básico é isso daqui, essa continuidade entre um plano e o plano seguinte, que vai manter uma continuidade de espaço e de tempo, sendo o plano e o contraplano básico disso. A gente vê um personagem falando, em seguida a gente vê o personagem que ele tá falando com ele, e a gente vai trocando entre um e outro. E para isso vai se usar muito dos raccords, né? A própria ideia do plano e contraplano já é um raccord. O raccord nada mais é do que essa transição entre um plano e o plano seguinte para criar uma suavização para a gente não perceber o plano. Por isso que essa montagem clássica hollywoodiana, que não é apenas ela, mas ainda assim ela é bastante dominante até os dias de hoje, ela é também chamada de montagem invisível, justamente porque a gente não tem a percepção desses cortes, justamente porque o cinema hollywoodiano ele tenta criar essa ideia de uma ilusão, como se a gente entrasse numa sala de cinema ou se a gente ligasse a TV em casa para ver um filme e a gente está vendo aquele universo diante de nós sem uma interrupção, sem um diretor manipulando a gente
claramente, coisa do tipo. Então a gente vê nessa sequência aqui de Psicose alguns raccords, né? 2 muito básicos e 2 dos principais, que é o raccord de olhar. Então a personagem, ela olha para alguma coisa e no corte seguinte a gente vê o que ela tá olhando, Claro, a gente percebe esse corte, mas não é um corte que agride a gente, então é um corte quase invisível, porque a gente já espera vê-la e ver o que ela tá vendo, e também o raccord de movimento, por exemplo, quando ela abre a porta ou quando ela fecha o guarda-roupa ou quando ela se assusta com o espelho, que a gente vai ter um corte e no plano seguinte a gente vai ter justamente essa personagem continuando o movimento do plano anterior. Então esses são 2 dos raccords mais básicos, mas que esses raccords eles podem ser tantos outros, né? A gente tem, por exemplo, pegando mais um filme do Hitchcock, essa sequência final do Intriga Internacional que vai trazer esse raccord de movimento, só que aí já criando um jogo mais interessante, porque a gente vai ter o corte dos personagens primeiro saindo de um lugar para outro lugar em outro tempo e depois mais um corte para criar aí sim uma sugestão mental na gente contra a censura daquela época, que os personagens iriam fazer sexo nesse momento, só que nessa época era proibido mostrar esse tipo de coisa em Hollywood, então o que o Hitchcock faz é justamente cortar para um plano desse trem penetrando o túnel, né, justamente para sugerir o sexo sem precisar mostrá-lo. Mas há tantas outras possibilidades de raccord, inclusive do som a partir do momento que o cinema adquire o som, né, então a gente vai ver em Gilmore Girls essa sequência, por exemplo, que a gente vê a personagem tocando bateria, a personagem da Lane tocando bateria, e aí no plano seguinte a gente corta para Rory e escuta a bateria sendo tocada lá de longe. A gente entende o espaço, entende o tempo, sem precisar mostrar tudo ao mesmo tempo. Então a montagem ela vai ser muito essencial justamente para isso, para construir um espaço, para construir um tempo. Então a gente não precisa, por exemplo, ver todo aquele espaço. Se a gente vê um personagem arremessando uma bola e no plano seguinte a gente vê a bola entrando na cesta, a gente não precisa ver a quadra inteira, a gente não precisa ver esse arremesso inteiro. A gente já entende que ele arremessou e aquela bola entrou numa cesta que estava naquela quadra. Isso vale para basicamente tudo, né, no cinema. A montagem ela é capaz de construir isso porque a gente tá acostumado já com o uso dessa linguagem, isso é algo natural pra gente. Então se a gente vê um personagem olhando para um lado e em seguida a gente vê um objeto, a gente já sugere na nossa mente, isso daí é a base do efeito Kuleshov, né? A gente já sugere na nossa mente que aquele objeto está no campo de visão, no mesmo espaço que aquele personagem, por mais que a gente não veja os dois no mesmo espaço, por mais que a gente não veja esse espaço completo. Tudo isso é construído de certa forma pela montagem. Mas como eu disse no plano de Intriga Internacional, a montagem, isso é cada vez menos usual, pelo menos de forma tão evidente, que era muito próprio do formalismo russo, mas também a montagem ela é capaz de combinar 2 planos para mostrar algo específico, para sugerir algo específico. Então, como Chaplin faz na abertura de Tempos Modernos, em que ele corta de um rebanho para esses trabalhadores indo trabalhar, né, sugerindo esses trabalhadores quase como um rebanho. Algo que o primeiro It faz de uma forma até mais sutil, que a gente vê ali o abate dos animais e no plano seguinte a gente vê aqueles garotos entrando na escola para sugerir que aqueles garotos seriam abatidos pelo monstro de alguma forma. Só que aos poucos a montagem, principalmente pensando a montagem na passagem de um plano para o plano seguinte, ela foi se tornando mais complexa, ela foi se experimentando cada vez mais, o que a gente já viu nos anos 20, mas que nesse cinema moderno vai se ter na montagem muito da base dessas rupturas. Agora a gente não percebe mais, o espectador ele não percebe mais apenas um filme, apenas uma realidade aparecendo diante dele, mas já começa a se ter interrupções por parte do diretor e a gente começa a perceber esses elementos, perceber esses cortes, o que de certa forma está até hoje em dia. Hoje em dia é muito mais natural, talvez, pra gente. Se a gente tá assistindo, vamos pegar o blockbuster mais comum de todos, um filme da Marvel, e aí de repente tem um corte para um cameo do Stan Lee. Ali não é simplesmente um personagem dentro do universo do filme, a gente reconhecia que ali estava o Stan Lee. Então é esse corte para uma piadinha que a gente entende que a gente não está apenas vendo uma realidade diante de nós, mas a gente percebe que está vendo um filme. Uma das bases disso tá em Acossado do Godard, onde a gente tem o jump cut, que é justamente esse corte que é muito perceptível justamente porque não tem uma mudança
na posição da câmera. Então a gente vê a personagem justamente do mesmo lugar, e esse corte, a gente percebe que tem um corte de espaço e de tempo, né? Muda-se o espaço ao fundo, muda-se o tempo, mas a gente percebe esse corte justamente porque a câmera continua posicionada do mesmo lugar. O jump cut é algo muito comum até os dias de hoje. Menos comum, e o Godard foi um diretor que se usou muito, né, desses artifícios da montagem para testar mesmo com a linguagem cinematográfica. A gente tem, por exemplo, essa sequência de Demônio das 11 Horas, algo muito menos usual, muito raro no cinema, que é justamente esses planos dessa fuga do casal vai ser montado fora de ordem. Então a gente vê coisas que acontecem antes, depois coisas que acontecem depois volta para coisas que acontecem antes, coisas que acontecem no meio, coisas que acontecem depois. Então é completamente fora de ordem e a gente é desespacializado a partir de então. Tem uma quebra muito grande dessa continuidade espaço-temporal que é tão cara ao cinema hollywoodiano desde sempre. Mas para finalizar, a gente pode pensar também no ritmo e nas possibilidades do corte ou do não corte, né? Na possibilidade do montar sem cortar. O ritmo, ele se tem uma ideia padrão de que o ritmo, basicamente, quanto mais curtos os planos, mais o filme tem um bom ritmo, ou mais rápido o filme é. Então, quanto mais você corta, mais o filme tem ritmo. Isso não necessariamente é verdade, pode até ser. Então a gente vê essa sequência de Os Pássaros, por exemplo, que a gente vai vendo o perigo aumentando, e a partir do momento que o perigo aumenta, os planos vão ficando mais curtos. O Hitchcock corta mais para dar justamente essa ansiedade, para justamente criar esse ritmo de perigo cada vez mais próximos, com os planos ficando mais curtos até a gente ter a explosão. Mas isso não é necessariamente verdade. A gente pega um diretor como Paul W.S. Anderson, em muitos filmes dele, ele vai se usar de umas sequências de cortes, igual nessa sequência de Monster Hunter, que não vão gerar um ritmo bom, muito pelo contrário, vai gerar quase uma dor de cabeça e uma falta de noção daquele espaço de ação que ele está tentando construir. Ele corta para elementos aleatórios muito rápidos e a gente basicamente não entende para onde o personagem está atirando, o que eles estão fazendo. Então é algo que ficou muito comum no cinema de ação. Não é o caso tanto do Paul W.S. Anderson, aqui já é mais uma escolha de estilo, mas muitos diretores que não sabiam encenar cenas de ação fazem muito isso. Eu, pessoalmente, não sou tão fã do diretor, que tem muitos fãs, é verdade. Enquanto isso, a gente tem que pensar muito no movimento de câmera e no movimento dentro do plano também, como elementos rítmicos, né? Então, se a gente pega uma sequência de Atômica, como aquela sequência longuíssima de muitos minutos, sem um corte aparente, né? Então, quase como se fosse ali um plano sequência, a gente tem todo esse quebra-pau, essa pancadaria, os personagens se movimentando, a câmera se movimentando junto. Então é um ritmo muito bom dentro dessa sequência, sem precisar do corte. Então não necessariamente o cortar mais quer dizer que o ritmo é melhor. Mas além disso, a gente pode pensar, para finalizar, na não montagem, né, ou na montagem dentro do mesmo plano. Eu amo esse plano aqui de O Fundo do Coração, do Coppola. Ele faz isso quase o filme inteiro, né? A gente tá acompanhando esses dois casais durante o filme e a gente vai passar de um pro outro. Esses casais que se separam durante aquela noite, a gente vai passar de um pro outro o tempo inteiro. Mas muitas vezes o que o Coppola faz é justamente isso. Ele não precisa necessariamente cortar, a gente não sabe quando um plano acaba e o plano seguinte começa. Ele, como é muito típico do cinema maneirista, né, ele rompe com essas regras padrão. Então, em vez dele cortar de um pro outro, ele mantém os dois de alguma forma no mesmo plano, apaga-se a luz de um, acende-se a luz do outro. A gente tem uma transição de espaço, não necessariamente de tempo, que é como se estivesse acontecendo quase que ao mesmo tempo aquilo, mas a gente tem um corte de um espaço para o outro, sem necessariamente ter um corte. Ou como último exemplo, até essa sequência, né, de Yves Bayou, que eu acho interessantíssima, que a personagem ela começa a relembrar, e o flashback, ao invés da gente cortar para o flashback, o que acontece é a gente permanecer no mesmo espaço, permanecer com as personagens no mesmo espaço, só que ela se usa, a Kasi Lemmons, a diretora, ela se usa do espelho para mostrar o flashback. Então a gente continua com a personagem em primeiro plano no presente e o passado vai se apresentando diante de nós por meio dos eventos dentro daquele espelho. Então aqui uma passagem rápida, entre aspas, né, com quase 20 minutos de vídeo, justamente para falar um pouco sobre a montagem. As são infinitas possibilidades de montagem, dependendo do efeito buscado por aquele diretor e aquele montador. Aqui até algo bem básico no curso, eu exploro muito mais do que isso, mas acho que é uma base interessante para a gente começar a se debater esse elemento tão crucial
na história do cinema, talvez o elemento cinematográfico mais debatido de todos os tempos. Se você se interessou por esse conteúdo, considere ver a aula que tem aqui embaixo de graça, a segunda aula, se não me engano, do curso que eu deixei gratuito aqui embaixo, e também se inscrever no meu curso. Como eu disse, se o curso inteiro não fizer sentido para você, a gente pode adaptar as aulas e o valor justamente para o que interessa mais a vocês. Por hoje é isso e corta.